Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? As cartas apostólicas, elas foram escritas com o propósito de orientar a Igreja de Cristo, o caminho da salvação. As cartas apostólicas foram escritas a igrejas que, por terem sido abertas, precisavam ser doutrinárias e conhecer a vontade de Deus. A princípio, os apóstolos e missionários chegavam aos lugares e pregavam ao povo que eles deveriam se arrepender. E mostravam através das escrituras, usando o Antigo Testamento, que as profecias referentes ao Messias haviam se cumprido, apresentando Jesus como o Messias de Deus. E aqueles que criam que Jesus é o Messias de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus, e se convertiam a Jesus, crendo nele, então eles tornavam-se agora cristãos. Só que o simples fato apenas deles reconhecerem que Jesus é o Messias não era suficiente, porque agora eles precisavam aprender a vontade de Jesus. Porque já pensou, irmão, eles crendo que Jesus é o Messias e continuar adorando os ídolos mortos? Por exemplo, as pessoas gentios, o povo lá de Corinto, as pessoas lá de Tessalônica, as pessoas da Ásia Menor, onde os apóstolos passaram ali também pregando, abriram igrejas. Já pensou aquele povo crendo em Jesus, mas agora continuando, seguindo as mesmas doutrinas, mesmas práticas antigas, adorando ídolos mortos, fazendo reza para os mortos. Então aquelas pessoas precisavam aprender a vontade de Jesus. Eles não poderiam crer em Jesus e continuar, por exemplo, se prostituindo, praticando o vício, usando drogas, mentindo, sendo desonestos e achando, não, eu creio em Jesus, mas eu continuo sendo desonesto. Eu aprendi apenas que eu tinha que crer em Jesus e reconhecer Ele como Messias, e eu creio e reconheço, mas a minha vida continua a mesma coisa. Então, irmão, isso não poderia salvá-lo se eles continuassem dessa maneira. Então os apóstolos entenderam uma coisa, que eles primeiro tinham que crer que Jesus era o Messias, amém. Mas agora eles tinham que aprender a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, e colocar em prática, obedecer, viver essa doutrina. Foi por isso que Jesus disse no Evangelho de João: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus disse isso aos judeus que haviam crido nele, que não bastava apenas crer nele, mas agora tinham que obedecer a palavra dele, porque era exatamente essa obediência que ia mostrar que de fato a pessoa se converteu. É exatamente essa obediência que mostra, que prova que uma pessoa se converteu de verdade. Então, mas certa vez Jesus disse para uma multidão que dizia crer nele: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, irmão, sempre, desde o princípio, desde o começo, desde os primórdios, dos tempos mais remotos, quando Cristo começou a pregar sua palavra, muitas pessoas criam nele, recebiam ele como Messias, porém, muitos queriam continuar vivendo a mesma vida de antes. E Jesus deixou muito claro que se eles continuassem vivendo a mesma vida de antes, eles não poderiam entrar no reino de Deus. Quando Cristo disse: se vós não nascer de novo, não podereis ver o reino de Deus. Então Jesus queria ver transformação naquelas pessoas. Jesus queria ver mudança. Jesus olhava para aquela multidão, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas ali em volta dele, e Jesus queria ver mudança. Jesus queria ver temor, Jesus queria ver obediência. E entristecia o mestre quando ele via que a maioria não o obedecia. E outras vezes, Jesus colocando à prova aquele povo, e pregando um sermão, em João 6, um sermão longo,
chamando aquele povo a abandonar as tradições que não levavam o homem a nada, abandonar as tradições que estavam sobressaindo a palavra de Deus, chamando aquele povo a abandonar o pecado, abandonar a religiosidade e a viver o evangelho. E quando Jesus começa a pregar isso, mesmo os judeus que haviam crido nele, agora o abandonam e vão embora. E Jesus vê ali uma multidão indo embora, porque o povo acha duro aquele discurso. Porque Jesus está dizendo que é o Filho de Deus, que é o pão que desceu do céu, que as pessoas têm que comer dele, têm que beber dele. E aquelas pessoas acham aquele discurso duro e vão embora. E Jesus, com aquela palavra, estava colocando à prova aquelas pessoas, estava passando uma peneira. E uma multidão foi embora, e então Jesus se volta para os 12 e diz: e vós quereis ir também? E Pedro diz o quê? Para onde iremos nós se tu tens as palavras da vida eterna? Jesus passou a peneira, mas uma parte fiel ficou. Ele passou a peneira no momento em que ele apresentou a doutrina, que o povo devia obedecer, e as pessoas não o quiseram. Eles voltaram para casa, aceitando Jesus como Messias, crendo em Jesus como Messias, mas sem querer obedecer a autoridade, a palavra e a doutrina de Jesus. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que isso está acontecendo em nosso meio hoje. Tem muita gente católica crendo que Jesus é o Messias? Tem muita gente espírita crendo que Jesus é o Messias? Tem muita gente evangélica, desses 50 milhões de evangélicos aqui no Brasil, crendo que Jesus é o Messias? Todos eles creem. Mas Jesus não quer apenas isso de nós. Ele quer nossa obediência. Ele quer que nós renunciemos, nos tornemos novas criaturas, nos tornemos novos homens, novas mulheres, que de fato vivamos a palavra dele. E que agora nós temos que aprender a vontade dele, aprender a doutrina dele e colocar em prática na nossa vida. É isso que ele quer de nós. Os apóstolos estão escrevendo cartas, irmãos, para isso. Os apóstolos estão preocupados, o povo se converteu a Jesus, mas se nós não doutrinar esse povo, eles vão se desviar. O povo se converteu a Jesus, mas ele não sabe como andar fazendo a vontade de Jesus. O povo creu em Jesus, se converteu a Jesus, aceitou Jesus como Messias, mas eles não sabem como viver de uma forma que agrada a Deus. Então vamos escrever cartas. Aí Paulo escreve 13 cartas, João escreve 3, Pedro escreve 2, Tiago escreve 1, Judas escreve outra. E ali eles escrevem essas cartas, enviam para as igrejas, enviam para as igrejas, enviam para as igrejas. E as igrejas vão recebendo aquelas cartas, e os seus pastores vão lendo, vão passando para o povo vai aprendendo e vai vivendo aquilo que eles estão ouvindo na palavra que os apóstolos estão escrevendo. E quando eles começam a ouvir e colocar por prática, eles começam a viver de um modo que agrada a Deus. E talvez muitos estavam ali dizendo: poxa vida, olha aí, o que eu estou fazendo é errado, mas eu não sabia. Agora a palavra que Paulo escreveu está me ensinando, então eu vou abandonar e fazer o que Paulo está dizendo. Então olha como era importante, irmãos, as cartas que esses homens escreveram. E olhando aqui para a carta que Tiago escreveu, Tiago está escrevendo para uma comunidade de crentes dispersos no Ponto, na Ásia, na Galácia, Capadócia, Bitínia, uma comunidade de crentes dispersos, espalhados pelo mundo afora. E Tiago sabia, tem tentação onde esse povo está. Eles estão em terras estrangeiras, terra de idolatria, terra de farras, de orgia, de bebedeira, de homossexualidade, de prostituição, de vício, de lascívia, de perversão sexual. Então Tiago escreve para aquele povo, dizendo para eles: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está escrevendo para aquele irmão: vocês estão no meio de idólatras, no meio de pessoas inescrupulosas, no meio de pessoas que não têm compromisso com Deus, depravados, pervertidos, pecadores, sim, dissolutos, e vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, ou seja, e vocês estão começando a imitar esses homens. Vocês estão começando a imitar essas pessoas. Vocês não sabiam que se tornar amigo do mundo vai tornar vocês inimigos de Deus?
Tiago faz essa pergunta. E por quê? Porque ele diz, porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E ele explica por que ele está falando isso. No verso de número 5, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tiago diz, irmãos, o Espírito que Deus entregou à igreja tem ciúme da igreja. E Deus não quer ver você amigo do mundo. Deus não quer ver você roubando junto com o mundo, sendo desonesto junto com o mundo, sendo imoral junto com o mundo, com linguagens profanas e pervertidas junto com o mundo. Deus não quer ver você viciado com as coisas junto com o mundo. Vocês estão entristecendo o Espírito Santo de Deus porque Ele tem ciúme de vocês e Ele não aceita dividir vocês com o mundo. Tiago estava escrevendo isso porque ele viu essa realidade. O mundo estava seduzindo muitos irmãos. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que eu olho para a igreja hoje e vejo a igreja sendo seduzida pelo mundo. Eu vejo mulheres, irmãs, sendo seduzidas pelas modas do mundo. Eu vejo homens, varões, irmãos, sendo seduzidos pelas modas do mundo. Eu vejo a igreja sendo seduzida pela mesma ganância que o mundo tem, a igreja tem também. A mesma cobiça que o mundo tem de vanglória, de conquista, de riqueza, de grandeza, de mostrar aparência, a igreja tem também. O ímpio é viciado em futebol e torcedor fanático do Palmeiras, o crente é também. O ímpio é viciado em futebol, ele briga de punho armado pelo Fortaleza, pelo Ceará, e o crente é também. E não percebe que com isso ele está se tornando amigo do mundo. Ele acha que não, nós somos livres, isso não vale nada. Vale sim, porque você está pendurando um ídolo na parede da sua casa e nas paredes do seu coração. Isso está tomando o lugar de Deus. Você pensa mais no Ceará do que em Jesus Cristo. Você pensa mais no Flamengo, na visão no final do campeonato, do que na própria palavra de Deus. E isso tem se levantado um ídolo no seu coração e você não tem percebido. E muitas outras coisas, jogos eletrônicos têm dominado. O vício. Tem gente que acha que vício é só fumar e beber. Vício é tudo aquilo que domina a tua carne e manda em você. Aquilo que está te dominando. Por exemplo, você não consegue parar de assistir novela, vício. Não consegue parar de assistir futebol, vício. Não consegue parar de assistir luta livre. Não, é a última luta livre que eu vou assistir, mas está lá. Não consegue, vício. Dominado. Pecado. Amigo do mundo. Meu Deus. Você nunca se percebeu quanto você é mundano às vezes? Já percebeu isso? Preste atenção no seu dia a dia. Como muitas coisas que você faz. Passa uma mulherzinha bonitinha na rua. Todo homem está olhando, você está lá olhando também, desejando. Todo mundo assistindo Pânico, aí você está lá também assistindo Pânico. Está todo mundo inventando um tipo de moda na Malhação, na novela das 8, e você está lá também. Já percebeu o quanto nós nos tornamos mundanos? Já percebeu o quanto nós nos tornamos pessoas mundanas e não percebemos, não demos conta disso? E Deus está dizendo a nós essa noite, igreja, Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja separada, que não se contamina com o mundo. Deus está dizendo que tem ciúme de nós, que Ele está com ciúme de ti e com o mundo. Deus está dizendo, está com ciúme de você. Deus está dizendo, filho, você está navegando demais na internet, estou com ciúme de você. Filho, você está usando demais o WhatsApp, eu estou com ciúme de você. Filho, você está usando demais o Facebook, eu estou com ciúme de você. Deus está com ciúme da igreja dele, ele diz.
O espírito que em nós habita tem ciúme. Isso, você pensa que é em vão que a Escritura diz? Do verso 5. Você pensa que é em vão que a Escritura diz? O espírito que em nós habita tem ciúme. E diz que Deus tem ciúme pela sua igreja. Ciúme é o que? Zelo. Zelo ao ponto de não querer dividir com ninguém. Deixa eu te dar um exemplo. Tem alguma mulher casada aqui? Levanta a mão. Chega a tua vizinha. Ô mulher, deixa eu dormir com teu marido hoje. Só hoje. Você ia deixar? Por quê? Não vale nada. Vale sim. Ele é seu marido. E você tem ciúme dele. Você tem zelo por ele, amém? Tem homem casado aqui, levanta a mão. Chega o garanhão da tua rua. O cearense, ei Mar. Ei Mar. Deixa eu dormir com a tua mulher hoje. Você ia deixar? Não. Por quê? Porque tu tem ciúme. Tu tem zelo. Mas se de repente tu descobrisse que teu marido estava dormindo com ela. Se de repente tu descobrisse que a tua mulher tinha dormido com ele. Dá para imaginar o sentimento, sim ou não? Bom ou ruim? Péssimo. Terrível. Angustiante, não é? É ou não é, irmão? Assim é Deus. Deus tem ciúme da igreja. O mundo pediu para sair contigo, Deus não deixou. Você pediu para sair com o mundo, Deus não deixou. Mas você está pulando a cerca, está traindo Deus, e Deus está vendo. E Ele não quer te dividir com o mundo. O Deus Santo vem resgatar uma igreja santa. O Cristo Santo vem casar com a igreja, com a noiva santa. O noivo é santo. Ele quer uma noiva virgem, pura, santa, sem contaminação mundana. E Ele está divertindo hoje. A igreja já está. A igreja não é. Ela é chamada de noiva, né? Mas lá em Apocalipse ele diz: vem ver, eu te mostrarei a esposa. Aí já muda. Por quê? Porque já está lá. Quando a igreja subir, ela deixa de ser noiva, ela passa a ser esposa. Você ia casar com a mulher que você descobrisse que ela estava te traindo? Sim ou não? Eu não casaria, eu não. Estou noivo, descobri que minha noiva me traiu, não quero mais nada. Se tiver um noivado, imagina quando casar. Será que Jesus vai querer casar com a noiva que está traindo ele? Sim ou não? Não. Por isso Deus rejeitou Israel. Porque Israel era a noiva de Deus, era a mulher de Deus na antiguidade. E Deus desprezou Israel. Deus sepultou Israel. O novo pacto foi feito como uma parede de separação. Matou a mulher antiga para casar com a esposa nova, que é a igreja. Mas se a igreja se prostituir como Israel, Deus a rejeitará como rejeitou Israel. Só que tem outro detalhe. A igreja não somos nós coletivamente. Sim, somos a igreja coletivamente, a eclésia de Deus. Mas eu também sou igreja quando eu estou sozinho. Nós juntos formamos a noiva de Cristo, mas individualmente também eu sou noiva dele. Então eu não tenho que cuidar da minha vida só como noiva, para casar com noivo, só quando eu estou aqui coletivamente. Eu tenho que cuidar da minha vida principalmente quando eu estou no meu dia a dia, individualmente. Me preparando, me perfumando, me santificando, guardando minha virgindade, minha integridade, para me entregar inteiramente ao meu esposo, que é Jesus Cristo. Para que Ele possa se alegrar comigo nas bodas. Então Ele está divertindo a igreja. O Espírito que em nós habita tem ciúme.
Mas ele fala aqui que Deus dá graça, porque diz: Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Ele está dizendo aqui, mas tem gente soberba no meio da igreja, mas também tem gente humilde no meio da igreja. Os soberbos são aqueles que rejeitam a palavra dele, os humildes são aqueles que aceitam, que se dobram diante dela. E ao soberbo que não aceita, ele diz que ele rejeita, mas as humildes que se dobram diante dele, diz que Deus derrama graça. E eu não sei quem você é, do soberbo ou dos humildes. As tuas obras vão mostrar isso. A tua vida, a tua atitude. Se você obedece, você é humilde. Ele derrama graça sobre você abundante, ao ponto de salvar você da condenação do inferno e te levar para morar com ele no céu por toda a eternidade. Mas se você é soberbo e não aceita a vontade dele, não se dobra para obedecer, então ele vai te resistir. Ele diz no verso de número 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, porque tudo, sempre, o diabo está nos tentando. O diabo tem usado as ferramentas do mundo, que eu acabei de citar, para tentar você, para poder te afastar e te envolver com ele. Mas o Senhor está dizendo aqui que se nós queremos ser noiva, nós queremos ser virgem, se nós queremos ser igreja para ser recebida pelo noivo no dia das bodas, do arrebatamento, em que os céus se abrirão com os santos anjos do Senhor, tudo vai parar e se voltar para esse evento onde Cristo vai se encontrar com a igreja. Ele está dizendo que se nós queremos passar por esse momento, nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, e então estaremos resistindo à vontade do diabo, aí então o diabo fugirá de nós. Você tem que escolher. Aqui está a tentação, aqui está a vontade de Deus. Se você se curva para a tentação, então é porque você é soberbo, Deus te rejeita. Mas se você se curva para obedecer a Deus, obviamente que você vai desprezar a tentação, e então o diabo vai fugir, a tentação vai se afastar. Na altura que nós estamos agora, diante dos acontecimentos, nós não podemos mais nos sujeitar ao diabo, às vontades da carne, aos prazeres da carne. Olha, deixa passar na tua mente quanto pecado você cometeu essa semana. Quantas vezes você se entregou deliberadamente ao pecado, se esbaldou com ele. Minha mulher não está vendo, meu marido está vendo, meus filhos não estão aqui, meus pais não estão aqui. Se esbaldou, se entregou, se lançou ao pecado inteiramente. Mas o Senhor está dizendo aqui, irmão, muda esse quadro na tua vida. Resista o diabo, resiste essas tentações, curvando-se diante da vontade de Deus, obedecendo a Deus. Aí ele garante que a tentação fugirá de nós, o tentador, o diabo. Ele diz no verso de número 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não é Deus que vai se achegar a mim, é eu quem devo me achegar a ele. Por quê? Porque ele já veio, ele já se fez homem, ele já habitou entre nós, já morreu por nós, já deu a vida no Calvário por nós, já fez a obra. Ele disse: está consumado, está completo, foi perfeito. Agora ele foi para o céu, está à direita do Pai, vive para interceder por nós. Agora ele pede a nós, irmão, se achegue a Deus. E como é que se achega a Deus? Rezando um terço toda noite? Não. Como é que se achega a Deus? Fazendo a campanha do milagre, da prosperidade, da fronha ungida? Não. Só tem um meio de se achegar a Deus, irmão. Talvez você diga lendo Bíblia. Não, católico e espírita também lê. Talvez você diga orando, católico e espírita também ora. Mas só tem um meio de nos chegarmos a Deus de fato. Qual é? Obedecendo à vontade dEle. E claro, orar e ler Bíblia. Mas sem obediência, isso não nos aproxima de Deus. Chegai-vos a Deus. Filho, Deus está vendo, você está distante.
Deus está vendo, você se afastou, você se distanciou, você esfriou. Ele diz: chegai-vos a Deus, volte a obedecer para andar perto com Deus, volte a obedecer para andar perto de Deus. Chegue-se a Ele, se chegue a Ele. Ele quer que você se chegue a Ele. Muitos de nós, irmão, viramos apenas religiosos e nada mais. Reconheça isso. Muitos de nós nos tornamos apenas religiosos, apenas. Estamos aqui às quartas, estamos aqui às sextas, estamos aqui aos domingos, mas nossa vida com Deus é um fracasso. Nossa obediência a Deus é zero. Sim. Mas Deus está dizendo: se chegue a mim, volte a obedecer. Obedecer. Você percebeu como você não está obedecendo a Deus? Você mentiu. Você mentiu essa semana. Você mentiu para alguém. Você enganou alguém num negócio. Você enrolou uma pessoa no negócio. Você foi desonesto. Você traiu a sua esposa na internet, olhando a sensualidade. Você estava lá. Ou então você traiu seu marido do mesmo jeito pela internet. Você estava lá, vendo a sensualidade, a imoralidade, a lascívia. Você traiu a Deus essa semana, se afastou dele. Você ficou lá no meio dos seus colegas, lá onde você frequenta o lugar que você faz parte lá, sendo carnal e mundano igual a eles. E Deus viu. E Deus está dizendo: chegue-se a Deus, e então Deus se chegará a você. No tempo do rei Asa, o profeta chegou e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o deixar, vos deixará; se o buscar, ele se deixará encontrar. Ele disse: o Senhor está com vocês enquanto vocês obedecem a ele. Se vocês buscarem ele, ele se deixa encontrar. Mas se vocês se afastarem dele, ele também se afasta de você. Tudo vai depender das minhas ações. Chegue-se a Deus, e ele se chegará a vós. Ele manda os pecadores, no verso 8: limpe as mãos, pecadores. O que é um pecador limpar a mão? Não é que está sujo de barro de alguma coisa, é o sentido figurativo. Limpa as mãos, pecador, ou seja, para de pecar. Larga esse pecado. Aí você vai estar com a mão limpa. E ele diz: e voz de duplo ânimo, purifica o coração. Duplo ânimo é o quê? É aquele que uma hora de manhã ele é crente, de tarde ele é incrédulo. De manhã ele é santo, à tarde ele é impuro. De manhã ele está cheio da presença de Deus, à tarde ele está cheio de demônio. De manhã ele está fazendo a vontade de Deus, à tarde ele está fazendo a vontade do diabo e da carne. Duplo ânimo. Ele não anda numa linha reta. E Deus está dizendo aqui: vocês que têm um ânimo duplo, vocês que têm um ânimo duplo, purifique o coração. Sejam o mesmo de manhã e à tarde. De manhã seja santo, e à tarde continue sendo santo. De manhã faça a vontade de Deus, e à tarde continue fazendo a vontade de Deus. De manhã resista aos desejos da carne, e à tarde continue resistindo aos desejos da carne. De manhã seja honesto, e à tarde continue sendo honesto. De manhã obedeça a Deus, e à tarde continue obedecendo. É isso que ele está falando. Ser contínuo. O que a palavra diz sobre o justo? Que a vereda do justo, a vereda é o caminho por onde alguém anda. Ele está usando uma linguagem figurativa. Ele está falando do dia a dia do justo, da vida do justo.
O dia a dia dele é como a luz da aurora. É quando o sol vai rompendo de manhã. Ele vai brilhando, 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 até que chega meio-dia, o dia perfeito. Assim é a vida do homem e da mulher de Deus. Ele se converte a uma luzinha que começa a brilhar. No que os dias vão passando, ele vai só brilhando, 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 até que a luz clareia perfeitamente. É assim que Deus quer a nossa vida. Por isso ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz aqui, irmão, para limpar as mãos dos pecadores e purificar o coração. No verso 9 ele fala: sintam as vossas misérias. Olha quanta miséria em vocês, quanto pecado. Sintam a dor, sintam elas. É isso que ele está falando. Porque às vezes, irmão, os irmãos estão tão entregues ao pecado que ele nem sente mais. E aqui ele manda sentir. Sinta as suas misérias, sinta. Veja o quanto você é pecador. Sinta o quanto ela cheira mal, o quanto ela pesa, o quanto ela é podre, o quanto ela é terrível. Sinta a sua miséria. Sinta a sua miséria. E ele diz mais: lamente e chore. O que Deus está dizendo aqui na palavra, irmão? Reconheça o quanto você é pecador e lamente por isso, chore por isso. Pecou? Se entristece. Pecou, lamenta porque pecou. Pecou, chora porque pecou. E não fica feliz: oh, que bom, vou fazer de novo daqui a pouco. Não. Lamenta, chora, reconhece, sinta, perceba. E ele diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que ele está falando? Por causa do pecado. Porque o pecado é a alegria da carne. Então ele diz: olha, vocês estão pecando, vocês estão rindo, a alegria da carne, eles estão eufóricos, tá alegre, prostituindo, vício, pecado. E ele diz aqui: o homem que está no pecado é como se ele estivesse rindo. Mas Deus diz: não, troquem, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não é que ele está proibindo a gente se alegrar, sorrir, não é isso. Ele está falando essas coisas em relação ao pecado. É o que ele vem falando, o contexto que ele vem falando. Que nós não podemos nos alegrar com o pecado, não é normal. Que nós não podemos sentir prazer no pecado, não é normal. Que nós não podemos sentir gozo no pecado, não é normal. Então por isso ele transforma o gozo em tristeza e o riso em pranto. Que o pecado te fazia rir, que agora você chore porque pecou. Que o pecado que te dava gozo, que agora ele te dê tristeza. Você sinta tristeza. Pode sentar, irmã, do lado que tem cadeira. Que o pecado que você sentia prazer, que agora você sinta tristeza. Amém, pessoal? E então ele diz aqui, para encerrar aqui essa parte: humilhem-se perante o Senhor e Ele vos exaltará. Lembra, irmão, o que está em 1 Coríntios capítulo 3? Primeira Coríntios capítulo 3. Depois de Romanos, Atos, Romanos, 1 Coríntios 3. A situação estava tão complicada aqui na igreja de Corinto. Paulo escreve assim, ó, capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, porque assim estamos muitos de nós, como a igreja de Corinto. E Paulo escreveu assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podereis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo os homens?
Então Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: os apóstolos estão estudando santidade, estão estudando a igreja, que uma igreja tem que andar de uma forma que agrade a Deus, estão mostrando à igreja o caminho da salvação, estão doutrinando a igreja. E agora a igreja de Corinto está havendo inveja entre os irmãos, a igreja de Corinto está havendo dissensões entre os irmãos, e a igreja de Corinto, estes irmãos estão disputando uns com os outros, com inveja uns dos outros. Sim. E Deus está triste com isso. E Deus manda Paulo repreender aquela igreja, exortar aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja está andando como pessoas que não têm o Espírito Santo. Me diga, será que o Espírito Santo não acusava aquelas pessoas? Os que tinham Espírito, ele acusava. Um irmão com inveja do outro, com raiva porque o outro comprou isso, porque o outro tem aquilo, o outro puxa aquilo, com raiva, com inveja, roendo por dentro. A igreja dividida, dissensões, cheia de grupos. Irmãos levantando contra irmão, irmão disputando com irmão, pregador disputando quem prega melhor, as irmãs desfilando roupa na hora dos cultos, quem tem a roupa mais bonita, quem tem um sapato mais bonito, quem usa as joias mais bonitas, a igreja dividida. E o apóstolo Paulo olha para aquilo: rapaz, essa é atitude de gente carnal que não tem o Espírito, isso é atitude de gente incrédula. Está havendo divisão na igreja, está havendo inveja, está havendo contendas, brigas, está havendo... Os irmãos estão andando como pessoas carnais. E Paulo escreve para repreender aquela igreja. E talvez seja isso que Deus queira repreender de muitos de nós esta noite. Talvez Deus esteja vendo que há invejosos no coração, que ninguém vê, mas Deus vê. Às vezes Deus esteja vendo que tem gente disputando uns com os outros, sem nem ninguém perceber, mas Deus está vendo. Estava vendo, irmão. Talvez a igreja esteja vendo que está nascendo grupinhos contaminados dentro da igreja. E não pode haver grupinhos dentro da igreja. A igreja tem que ser um corpo unido, seguindo o mesmo pastor que é Jesus Cristo, que nos apacenta mediante a sua palavra. E ele diz, então, irmãos, o apóstolo Paulo escreve isso para a igreja: eu criei vocês com leite, eu queria dar alimento sólido, mas vocês não estão nem podendo comer ainda. Eu vou ter que pregar as mesmas coisas para vocês não estão entendendo nem as primeiras, quanto mais coisas mais elevadas. Paulo está dizendo: eu queria até ensinar outras coisas a vocês, mas não posso, porque vocês são carnais ainda. Então, lá em Colossenses, capítulo 3... Colossenses 3, ele dá-nos outro conselho. Verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, o nosso corpo, né? Membros que estão sobre a terra é o nosso corpo. A prostituição é para morrer em nós, não é para haver prostituição. A impureza, coração pervertido, cheio de coisas maliciosas, de pecado. O apetite desordenado, que não fala só de comer comida, ele fala no geral do apetite da carne, do uso das coisas de uma forma exagerada. Não só do camarada comer um prato desse tamanho, aquela serra grande, aquela serra do Maranguape, em cima de um prato, não é só isso. Falando do apetite da carne, a vontade pelo mundo, a fome que a pessoa tem pelas coisas do mundo, a vil concupiscência, ou seja, o desejo por coisas que não levam a nada.
A avareza, que é a idolatria. O que é avareza? Apego ao dinheiro, amor ao dinheiro. E ele diz, verso 6, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele estava escrevendo isso para a igreja, mandando a igreja abandonar. Que em outras palavras ele quer dizer, tem filhos da desobediência em nosso meio. Por que filho da desobediência? Porque mesmo ouvindo a verdade, eles continuam sendo as mesmas pessoas, praticando as mesmas coisas. Filhos da desobediência, porque ouvem a verdade, são exortados, repreendidos e querem continuar pecando. É por isso que o diabo está levantando um monte de pastor para conduzir esse povo que não quer nada com Deus do jeito que eles querem. Eles querem continuar no vício, eles querem continuar se prostituindo, querem continuar adulterando, mentindo, sendo desonestos, gananciosos, cobiçosos, e não querem que ninguém diga nada contra eles. Aí o diabo levanta um monte de pastor que só sabe prometer vitória para essas pessoas, não os exorta, não os repreende, não os alerta, e eles correm tudo para lá, como um bando de bodes cegos que não sabem para onde estão indo. Mas o Senhor está dizendo aos filhos da desobediência que a ira de Deus virá sobre eles. Tomara que não haja entre nós filhos da desobediência. Ou será que há? Por que você está dizendo isso, pastor? Meu irmão, se nem teu marido conhece a tua vida, eu vou conhecer? Se nem tua mulher sabe o que tu faz, eu vou saber? Nem teus filhos sabem, nem teus pais sabem, eu vou saber? Eu estou entregando a mensagem de Deus. Eu estou pregando isso porque é isso que a igreja precisa ouvir. Porque pode ainda sois carnais. Há muitos que Deus já quis fazer de você uma nova criatura e você nunca deixou, vendido à vaidade, ao orgulho e à soberba, e não deixa Deus te quebrar para fazer um novo vaso. Você deve assim, o oleiro chega para te quebrar, se entrega, meu filho. Quebra, Senhor, quebra. Transforma esse vaso velho, faz um vaso novo. Deixa Deus trabalhar. Vai ouvindo o que Ele diz, o que Ele fala, o que Ele quer, e vai vivendo, vai obedecendo, vai seguindo. Os filhos da desobediência. Sim. Mas Ele diz aqui, no verso 7, as quais também em outro tempo vocês andavam nelas, quando viviam nelas. Mas agora, despojai-vos, quer dizer, despir, tirar. Desposai-vos também, Deus quer que nos tire também de nós. Ele diz que outrora nós andávamos também igual ao mundo, do mesmo jeito. Mas agora para a gente ser diferente. Aí ele diz no verso 8, despojai-vos também de tudo. Do que? Da ira, não é para ter ira. Da cólera, que a ira é exagerado ao ponto de matar alguém. Da malícia, que é aquele camarada astucioso, malicioso para fazer coisas erradas. Da maledicência, de parar de se maldizer. Das palavras torpes da vossa boca. Palavras torpes são palavras imorais, que não há dignidade de estar mencionando essas palavras. Verso 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então não é conveniente a gente estar mentindo uns para os outros. Nos despimos do velho homem com seus feitos, verso 10, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então ele está dizendo aqui, vocês se despiram do velho, e agora vocês têm que se vestir do novo. O velho homem tem que ser despido, joga fora, e agora se veste do novo homem, a nova criatura, do novo ser. E como é que é esse despir e esse vestir? Despir, deixa de praticar as obras antigas, deixa de praticar as coisas do passado. Isso é despir, parou, tirou, não está mais praticando, não está mais vestido com elas. Aí agora se veste de coisa nova, da palavra de Deus, da obediência ao Evangelho. Ou seja, começa a praticar a vontade dele, a viver a vontade dele. Aí isso é a vestimenta nova que ele espera em nós. Então, meus irmãos, a igreja, os irmãos reconheceram que Jesus é o Messias.
Os irmãos creem que Jesus virá nas nuvens do céu para buscar a igreja. Os irmãos creem que Jesus é o Filho de Deus, mas precisa aprender a doutrina dele e obedecer. E a única doutrina que a igreja evangélica brasileira está aprendendo quase na sua totalidade é o quê? É fazer campanha de 7 semanas, dar dízimo e pegar envelope. Então mestre nisso. A doutrina que eles conhecem tudo é isso. Eles conhecem tudo que é de campanha, tudo que é de corrente, tudo que é sobre dízimo, tudo que é sobre oferta, envelope ungido. Mas a doutrina que eles deviam obedecer e guardar, essa elas não conhecem. Aí eles vivem fazendo, dão dízimo, pegam envelope ungido, fazem campanha e acham que está tudo bem com Deus. Não, estou bem com Deus, estou em dias com a minha campanha, não quebrei a corrente. Eu dei o meu dízimo esse mês e peguei 2 envelopes ungidos para dar dinheiro. Estou bem com Deus. É essa a doutrina que eles estão aprendendo para obedecer. E a santidade, as renúncias, e o pecado, que tem que ser abandonado, as vaidades fúteis, que não servem para nada. Eu digo vaidades fúteis por quê, irmão? Porque queira ou não queira, todos nós praticamos algum tipo de vaidade. Agora tem as vaidades fúteis. Por exemplo, você vai comprar um sapato na loja. De acordo com o dinheiro que tu tem, tu vai comprar o mais feio ou o mais bonito? O mais bonito. Eu estou com 200 reais para comprar um sapato na loja. Vou comprar um sapato. Eu vou comprar 200 reais, eu vou comprar o mais bonito de acordo com aquele valor. Isso é uma vaidade. Não é vaidade fútil, mas é uma vaidade. Vai comprar uma camisa. Todo mundo pensa na camisa. Aí tu está com 100 reais para comprar uma camisa. De acordo com esse valor, tu vai escolher a que tu acha mais bonita. Ou não, tu vai comprar mais feia. Não, ainda vai. 100 reais. Deixa eu ver aqui, a azul, a preta. Essa aqui é que é mais feia. Eu vou levar essa aqui mesmo. Não é assim que você compra uma camisa. Você escolhe com que você vai gastar. Você escolhe a mais bonita. Isso é uma vaidade. Mas não é uma vaidade fútil. Porque você precisa de uma camisa. E o que é uma vaidade fútil, pastor? Um relógio de 5 mil. Isso é uma vaidade fútil. Um sapato de 3 mil. Isso é uma vaidade fútil. E muitas outras coisas são vaidades fúteis. Que não havia a menor necessidade de você ter, de você possuir, de você usar. Vaidades fúteis. Então tem que ter cuidado com isso. Então, meu irmão, é preciso abandonar, é preciso renunciar. As cartas foram escritas para nos ensinar os caminhos de Deus. E Deus tem visto a igreja mundana. A igreja sem temor a Deus, achando que ser crente é só estar no culto e pronto. Então Deus, irmão, esses 27 livros do Novo Testamento ficou para doutrinar a igreja. Tudo aqui é doutrina para a igreja. Tudo. Está aqui, os 27 livros do Novo Testamento é doutrina para a igreja. E essa doutrina é para ser pregada, aprendida e vivida. Porém, o povo só poderá aprender e viver se primeiro ela for pregada. Só que ela não está sendo pregada. Então como é que o povo vai aprender e viver? Mas o povo que aprende, que ouve aliás, e não quer aprender e nem viver, aí é complicado. E Deus está nos dando esta graça. Nós viemos aqui hoje para receber um puxão de Deus, puxão da orelha. Não fique com vergonha de mim não. Se em algum momento na pregação aqui você se sentiu despido diante da igreja, ninguém sabia nada, nem sabe, é só você e Deus. Se você tem que se vergonhar de alguém, se vergonhe diante dele. E se humilhe diante dele. E mude. Se converta de verdade. Seja um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Viva, não mais para agradar a si mesmo, Amém, Jesus. mas viva para agradar a Ele. Porque se nós vivermos para agradar a nós, tudo que a nossa carne deseja, Deus aborrece. Então
vivamos para agradar a Ele. Se vivemos para agradar a Ele, a nossa vida vai mudar. A gente vai deixar muitas coisas, porque a gente vai dizer, não, eu sei que isso não agrada a Deus, eu sei que isso não agrada a Deus, eu sei que isso não agrada a Deus, e vou abandonar. E é preciso que haja essa mudança rápido. É preciso que haja essa mudança logo. Que esta noite, com essa simples palavra, sem uma palavra, sem sistematização, sem retórica. Não teve sistematização nessa palavra, não teve retórica nessa pregação. Foi uma pregação simples demais. Mas que nessa pregação simples demais, Deus derrama o espírito de temor no teu coração. Que você saia daqui entendendo, Deus quer que eu mude. Que você saia daqui vendo, meu Deus, Deus revelou e está vendo a minha vida. O que o pastor pregou não é porque ele conhece, é porque Deus sabe, colocou a palavra na boca dele. Então Deus que me repreendeu. Não foi o pastor que me repreendeu, foi Deus. Não foi o pastor que me exortou, foi Deus, foi a palavra de Deus. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que me converter, eu tenho que tirar, eu tenho que remover coisas da minha vida. Eu tenho que fazer uma limpeza, uma mudança, uma transformação. Eu tenho que deixar Deus trabalhar na minha vida. E como isso será? Ouvindo Deus falar e obedecendo. Pastor, eu estou esperando Deus falar faz tanto tempo. Já pedi para Ele vir num sonho, ou numa revelação, ou usar um irmão em profecia. Aí, irmão, você vai esperar a vida toda. Deus fala contigo direto. Como, pastor? Está escrito aqui. O que está escrito é Deus falando. Só que você não percebeu. Ele fala escrito. Quando eu leio a palavra de Deus, no versículo de número 13, por exemplo, de Colossenses: e Ele vos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dEle. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. A vós que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo Deus vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou sendo feito ministro. O que eu li aqui é Deus falando. Deus falou em cada versículo, em cada palavra, em cada vírgula. É a palavra dele. E ele deixa claro para nós aqui, irmãos, dizer que Ele fez a purificação do teu pecado naquela cruz. Mas Ele diz que você deve permanecer firme na fé do Evangelho até que Ele volte, para que você possa ser salvo. Porque se você não permanecer firme na fé deste Evangelho, quando Ele voltar você não será salvo. Então não é apenas uma questão de conhecer Jesus. A questão é obedecer. O apóstolo pergunta: crês que há um só Deus? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Ele diz que o diabo foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira,
Ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. O que significa isso? Que o diabo esteve na verdade, mas não se firmou nela. Isso pode acontecer com alguns de nós. Está acontecendo. E o que está acontecendo chama-se apostasia. Muitos estão deixando de seguir, não é a Assembleia de Deus, nem a Batista, nem Presbiteriana. Estão deixando de seguir o Evangelho de Cristo. Mesmo dentro dessas igrejas, estão deixando de seguir o Evangelho de Cristo. Porque infelizmente muitas igrejas vão deixando de seguir o Evangelho de Cristo. E as pessoas estão dentro, como quem vai na garupa de uma moto, sendo levada por onde o motoqueiro guia ela. Mas o que nós devemos seguir de fato é a palavra de Deus e a doutrina, o Evangelho. Então, aquelas pessoas conheceram a Cristo, reconheceram a Cristo, mas precisavam obedecer. Então os apóstolos escreveram ensinando. E eles escreveram ensinando, os pastores leram as cartas. Muitos creram, aceitaram e permaneceram. Outros foram embora, desistiram. Porque a palavra de Deus verdadeira, ela sempre será uma peneira no meio do povo. E essa peneira vai passar, até que o joio seja tirado do meio do trigo. Porque é isso que Deus está fazendo nesse tempo. Os anjos já foram enviados e já estão fazendo a colheita. O tempo da colheita chegou. Os anjos já estão catando o joio e o trigo. O joio já está sendo separado mediante a exposição do verdadeiro Evangelho. Eles estão crendo e obedecendo. Mas o trigo já está sendo amarrado em feixes e separado para ser queimado na consumação dos séculos. É isso com aqueles que rejeitam o Evangelho da salvação. Então, se há algo que você tem que se arrepender, se arrependa. Se há algo que você tem que mudar, então mude. Se é algo que você tem que largar e deixar, então largue, então deixe. E obedeça, seja obediente, seja humilde diante de Deus, para que Ele possa te exaltar na vinda de Cristo. Vamos ficar de pé, igreja, em nome do Senhor.